Saudações cordiais a toda a comunidade acadêmica. Respondo pelo nome de Âncora Jane Reginaldo Wamba, sou estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Estou a cursar licenciatura em Contabilidade e Auditoria. Dizer que faço parte da turma de Contabilidade e Auditoria A do pós-laboral e estou no segundo ano. Hoje vamos falar sobre provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Antes de mais nada, dizer que o objetivo desta norma que neste caso é a norma de contabilidade e relato financeiro 24, é definir critérios de reconhecimento de provisões, estabelecer bases de mensuração adequadas, regular a divulgação de passivos contingentes e também de ativos contingentes. Dizer que esta norma aplica-se à contabilização de provisões, de passivos contingentes, de ativos contingentes, mas não se aplica a contratos executórios, neste caso, salvo contratos onerosos, e também não se aplica a instrumentos financeiros abrangidos pela norma de contabilidade e relato financeiro 25. Primeiro temos a provisão. Neste caso são os conceitos básicos que temos que ter em conta, que neste caso significa a dívida certa que existe, mas incerta no valor ou data. De acordo com a norma 24, reconheces no balanço se cumpre três condições. A primeira é a obrigação presente por acontecimento passado, neste caso uma provável saída de recursos, mais de 50% de chance. De seguida, a estimativa do fiável do valor. Por exemplo, a HCB no passivo corrente. O que eu quis dizer é que o exemplo seria a HCB. E no passivo corrente, nós tínhamos provisões de 162.717 em 2023. Pode ser uma provisão para processo judicial com EDM ou para desmantelamento futuro. A HCB sabe que vai pagar, só não sabe quando nem o valor exato. Então, lança uma provisão debitando o gasto. Em seguida, temos o passivo contingente, que pode ser que sim, pode ser que não. Ou seja, é uma obrigação possível que depende de eventos futuros fora do teu controle. Então, ou é obrigação presente, mas saída não é provável ou não dá para estimar. A regra é clara. Não reconheces no balanço, só divulgas nas notas. Por exemplo, o HCB. A HCB está em tribunal com o cliente por corte de energia. Se perder, paga 5 milhões. O advogado diz 30% de chance de perder. Neste caso é passivo contingente. Não vai para o balanço que vimos, só aparece numa nota sobre contingências. Terceiro, ativo contingente. Pode ser que eu receba e, neste caso, possível ativo por eventos futuros incertos. A regra é básica, não reconheces no balanço. Se a entrada for provável, divulgas. Se for praticamente certa, aí sim podes reconhecer. Agora vamos falar sobre provisões em contrapartida a outros passivos. Em primeiro lugar, dizer que a provisão ou provisões existem quando há incerteza quanto ao valor ou data de pagamento. Agora, contas a pagar é um valor e obrigação conhecidos. Acréscimos são gastos incorridos, mas ainda não são faturados. Sobre o reconhecimento de provisões, dizer que uma provisão só é reconhecida quando existe obrigação presente, quando é provável saída de recursos econômicos, quando a obrigação pode ser estimada fiavelmente, e se faltar um destes requisitos, significa que não se reconhece nenhuma provisão, porque não existe essa provisão. A obrigação presente pode ser legal, que neste caso é o resultado de uma lei ou de um contrato, pode ser construtiva, que neste caso é o resultado de práticas ou compromissos assumidos pela entidade. Por exemplo, a empresa promete indemnizar clientes afetados por defeitos. Neste caso, é uma obrigação construtiva.
Primeiro, não reconheces no balanço quanto aos passivos contingentes da norma de contabilidade e relato financeiro 24, dizer que primeiro não reconheces no balanço, ou seja, 0 lançamentos. Não entra em passivos. Segundo, só divulgas nas notas. Se a saída de recursos for possível e não remota. Agora, a tradução da probabilidade é que o provável é maior, tem que ser maior a 50%. Não é contingente, é uma provisão. Reconhece no balanço. Então, possível 5% a 50%. É passivo contingente e não reconhece, só divulga. Enquanto que a remota, que é menor que 5%, nem divulga, não faz nada. Neste caso, o processo judicial, ainda sem decisão, HCB está em tribunal. Se perder, paga 10 milhões e o advogado diz que 30% de chance é de perder. Primeiro, existe obrigação possível, dizer que sim, depende da sentença. Agora, no segundo ponto, nós temos saída e a saída é provável? Não, só 30%. Então, é possível. Terceiro é o resultado. Não lança nada. Neste caso, o balanço não mexe, só descreve o processo na nota 25. Agora vamos falar sobre mensuração das provisões. Da norma 24. Primeiro, provisão é igual à melhor estimativa do dispêndio necessário para liquidar a obrigação. De forma traduzida, quanto é que vais mesmo pagar para te livrares do problema? Nem mais, nem menos. Neste caso, baseia-se em 3 coisas. Primeiro, experiência passada. HCB teve 10 processos ambientais nos últimos 5 anos. Média de pagamento, 800 mil cada. Tem processo novo parecido. A provisão é igual a 800 mil. Segundo, o julgamento da gestão, o Conselho da Administração mais Departamento Jurídico olham para o caso e dizem: vamos propor a acordo de 1.200.000. Neste caso, a provisão é igual a 1.200.000 meticais. Terceiro são os relatórios de especialistas. O advogado externo emite parecer. A estimativa de condenação entre 1.500.000 a 2 milhões. O valor mais provável é 1.800.000. Neste caso, a provisão será igual a 1.800.000. 800.000. A regra de desempate é que, se há intervalo de valores igualmente prováveis, usa-se o ponto médio. Por exemplo, um especialista diz que entre 1 milhão e 3 milhões, a provisão vai ser de 1 milhão mais 3 milhões dividido por 2, neste caso serão 2 milhões de meticais. Bom, quanto ao valor presente nas provisões da norma de contabilidade e relato financeiro 24, a regra é simples. Se vais pagar só daqui a muito tempo e o efeito do dinheiro no tempo é significativo, não podes usar não podes usar o valor nominal. Tens que descontar para valor presente. Por quê? Porque 1 milhão hoje não é igual a 1 milhão daqui a 10 anos, por causa da inflação e do custo do dinheiro. Neste caso, o que tens que considerar ao mensurar? Primeiro, os riscos. Por exemplo, a HCB fez uma provisão para desmantelar turbina daqui a 20 anos. Custo base 10 milhões. Mas há risco de que a nova lei ambiental obrigue a gastar mais. Neste caso, ajusta já a estimativa para cima. Segundo, são as incertezas. Não sabes se a turbina vai durar 20 ou 25 anos. Se durar 25, o valor presente é menor. Porque descontas por mais tempo. Neste caso, usas a melhor estimativa baseada em relatório técnico. E de seguida temos os acontecimentos futuros previsíveis. Sabes que daqui a 5 anos vai haver nova tecnologia mais barata de desmantelamento. Neste caso, podes considerar se há prova objetiva, reduzes a estimativa, mas não podes especular, né? Tem que ser previsível, confiabilidade. Mas como é que funciona na prática? Primeiro, temos aqui exemplo da HCB. Daqui a 5 anos tem que pagar 10 milhões por desmantelamento.
Taxa de desconto adequada ao risco, são 8% ao ano. Então, vamos calcular o valor presente, neste caso igual a 10 milhões, dividido por 1 mais 0,08, que é a percentagem, elevado a 5. Então, ficamos com 6.805.832. O lançamento do ano 1 será débito de gastos com provisões no valor de 6.805.832 e crédito de provisões não correntes no mesmo valor. Então, aqui, todos os anos seguintes, até pagar, vai se fazer a provisão, ou seja, o ganha-juros, é o desenrolar do desconto. A norma 24 diz que no ano 2 temos que fazer os 6.805, que falamos sobre ele acima, vezes o 8%, que neste caso vai nos dar 544.467. E nós devemos debitar gastos financeiros pelos 544.467 e creditar as provisões pelo mesmo valor. No ano 5, a provisão chega aos 10 milhões e tu pagas débito, provisões de 10 milhões de meticais e crédito caixa do mesmo valor, que neste caso são 10 milhões de meticais. Bom, temos um exercício sobre reconhecimento que diz o seguinte: um fornecedor utilizou uma matéria-prima de baixa qualidade que implicou reclamações do cliente, o qual terá de ressarcir os seus clientes finais por prejuízos com esta situação. O cliente já informou o fornecedor que ele terá de suportar esses gastos, aguardando-se dos clientes finais o levantamento dos prejuízos. Qual é o tratamento desta situação nas contas? Bom, como solução, o manual diz o seguinte: é provável que exista um pagamento resultante de um acontecimento passado. No entanto, não se consegue obter uma estimativa fiável da obrigação. Assim, não estão cumpridas as condições para reconhecimento de um passivo. Estamos perante um passivo contingente, que neste caso terá de ser julgado nas notas às contas. De seguida, temos o segundo exercício, que faz a seguinte questão: um ex-empregado moveu um processo judicial reclamando uma indenização de 50.000 meticais. No ano N, a perda foi considerada provável. Em N mais 1, considera-se que a perda é possível. Efetue os lançamentos contabilísticos aplicáveis, considerando uma taxa de imposto sobre lucros de 30%. Vamos solucionar o número 2. O ex-empregado perde 50.000 meticais no ano N. No ano N, o advogado diz perda provável, neste caso maior de 50%. Ano N mais 1, o advogado muda de opinião, diz que a perda só é possível 5% a 50%, ou seja, o ano N reconhece a provisão. Por que lançou a provisão? A norma de contabilidade e relato financeiro 24 tem 3 condições. Primeiro, obrigação presente. Sim, o processo já existe por causa de despedimento no ano passado. Saída provável. Sim, o advogado disse provável, maior 50%. Estimativa fiável. Sim, porque o valor do pedido são 50.000 meticais. E cumpre tudo, ou seja, reconhece uma provisão. O lançamento a efetuar é a constituição da provisão. Neste caso, débito da conta 661, provisões do período, processos judiciais, no valor de 50.000 meticais, e crédito da conta 481, provisões, processos judiciais, no mesmo valor. O gasto de 50.000 vai para a demonstração de resultado do ano N. Neste caso, o resultado antes de imposto destes 50.000 meticais. O balanço fica com passivo no valor de 50.000, igual às provisões no valor de 162.717, que vimos
que vimos numa das empresas. Por que lançou o imposto diferido? A norma 26 diz que este gasto de 50 mil não é aceito fiscalmente, enquanto não pagar. As finanças só aceitam quando houver sentença e pagamento. Então, contabilisticamente, gasto 50 mil em N e resultado 10. Neste caso, fiscalmente, o gasto é igual a 0 em N. O lucro tributável fica maior e pagas mais imposto agora. Isso cria diferença temporária dedutível. Neste caso, vai pagar menos imposto no futuro quando o gasto for aceito. Neste caso, nós reconhecemos um ativo por imposto diferido. O segundo lançamento é o imposto diferido. A taxa é de 30%. Neste caso, o imposto diferido é igual a 50 mil vezes 30%, que nos dá 15 mil. Debitamos a conta de ativos por impostos diferidos e creditamos a conta de impostos de rendimento, sobre o rendimento. Então, o gasto de imposto da demonstração de resultado não diminui, de N diminui 15 mil meticais. O resultado líquido só desce 35 mil, não 50 mil. Neste caso, temos que reverter a provisão. Por quê? E o que mudou? O advogado agora diz perda possível. Neste caso, saiu de maior de 50% para 5% a 50%. Então, a regra da norma 24 diz que se deixou de ser provável, já não é provisão. Neste caso, vira um passivo contingente. O passivo contingente não se reconhece, logo, tens que reverter tudo o que fizeste em N e o lançamento vai ser a reversão da provisão, que vamos debitar a conta de provisões dos processos judiciais na 481 e vamos creditar a 661, que agora é o lançamento inverso. O terceiro exercício diz o seguinte: uma empresa RE num processo judicial. O montante reclamado é significativo e o processo está numa fase inicial. E embora os gestores estejam a defender energicamente a sua posição, não é possível determinar o desfecho do processo. Qual deve ser o tratamento a dispensar a esta situação nas demonstrações financeiras? Então, a solução diz o seguinte: trata-se de um passivo contingente e nas notas, as contas terão de ser julgadas a existência do processo judicial, ou seja, as datas dos eventos significativos, incluindo as datas de audições, um resumo da reclamação, incluindo os valores envolvidos, a expectativa dos gestores e dos seus consultores legais sobre o desfecho do processo e, caso não seja possível indicar os valores envolvidos ou avaliar o desfecho, tem que se referir a esse fato. Entretanto, agora vamos passar para o exercício número 4, que fala sobre reconhecimento também. O número 4 diz: em 30 de junho do ano N, entrou em vigor uma nova legislação que obriga uma empresa a instalar nas suas fábricas um novo filtro para fumo até 30 de junho de N+1. O dispêndio estimado é de 100 mil meticais e será incorrido no primeiro semestre de N+1. Deve ser constituída uma provisão em 31 de dezembro de N. Essa é a questão que foi feita. Entretanto, vamos passar para a solução, que diz o seguinte: não, porque em 31 de dezembro de N não existe uma obrigação presente, apesar de existir uma lei que obriga a empresa a efetuar um dispêndio, não será efetuado no futuro. Agora temos o número 5, que diz: tenho por base o exercício anterior e assumindo que a empresa não procedeu à instalação dos filtros até 30 de junho de N+1, qual é o tratamento contabilístico a ser dispensado a esta situação nas contas reportadas a 30 de junho de N+1? A solução é a seguinte: continua a não ser aceitável a constituição de provisão para a instalação dos filtros. No entanto, poderá ter de ser
constituída uma provisão para eventuais multas e ou, neste caso, outras penalidades que resultem deste atraso. Além disso, as contas terão de incluir uma divulgação sobre esta situação. Agora, o número 6 diz: durante o ano N, alguns clientes sofreram uma intoxicação alimentar numa cadeira de restaurantes. Foi movido um processo judicial contra a empresa, sendo opinião dos advogados que será pouco provável que a empresa seja condenada a pagar qualquer indemnização. Qual é o tratamento que se deve dar a este caso? A solução é a seguinte: não deve ser constituída qualquer provisão, uma vez que a estimativa na data do balanço é que a perda é remota. Então, este foi o exercício sobre a norma de contabilidade de relato financeiro 24, que trata sobre provisões. E espero que possamos nos ver num futuro próximo. Assim foi a resolução deste trabalho.